Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer mais informações, mais novidades, sobre a Marcha para Jesus. É aquela marcha que Jesus não participa. Só para recapitular então algumas questões. Primeiro, a data escolhida é uma afronta contra a Igreja Católica. A Igreja Católica realiza a celebração do corpo e do sangue do Senhor Jesus, presente na Sagrada Eucaristia, há cerca de 800 anos. Mas de um tempo para cá, os líderes protestantes resolveram usar a mesma data como uma forma de mostrar a sua rivalidade para com a Santa Igreja. Os fundadores e organizadores da marcha, eles já foram presos por tentar entrar nos Estados Unidos com dólares escondidos dentro de uma Bíblia. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outras coisas. O jogador de futebol, garoto propaganda da marcha, que foi flagrado com 2 mulheres em uma boate na Espanha. O apóstolo Fred Flintstone, que mantém o bizarro costume de amaldiçoar as pessoas que frequentam a sua igreja. Mas quais são os fatos novos? São as doações de políticos para o evento. Essa é uma das questões. Por exemplo, o vereador que doou 490 mil, segundo o site de notícias G1, está envolvido em emendas suspeitas que envolvem 3 secretarias e 2 subprefeituras. Emendas essas que eram recursos da Secretaria da Cultura, do Turismo e da Casa Civil. Uma vereadora, que é também pastora, doou 525 mil que foi condenada a indenizar em 60 mil reais o ex-marido e a atual companheira dele por danos morais. Devido a vídeos ofensivos e difamatórios em redes sociais, a juíza do caso disse que a suposta pastora ultrapassou os limites da liberdade de expressão e se utilizou de discurso de ódio. Junto de toda essa confusão, é possível encontrar vídeos na internet onde ela prega a lindíssima, a belíssima mensagem sobre perdão. Ou seja, a hipocrisia protestante correndo solta. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Outro que fez doação de 490 mil reais para a Marcha para Jesus, da qual Jesus não participa, em 2006 foi acusado de participação no mensalão e também no escândalo das sanguessugas, esquema de corrupção que desviava recursos para a compra de ambulâncias superfaturadas. Além da Polícia Federal buscar e apreender documentos no seu gabinete por possível envolvimento com a empreitada criminosa no caso da ABIN Paralela. Eis aí a turminha que patrocina e participa da Marcha da Vergonha de Jesus. Só gente boa, como se diz aqui no Sul, só a nata. Eita! Outra coisa que as pessoas perceberam foi a maciça ostentação da bandeira do Estado de Israel. Eu constantemente escuto acusações de protestantes dizendo que os romanos mataram Jesus, os mesmos romanos que hoje ainda subsistem através da Igreja Católica. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que quem primeiro julgou Jesus e depois entregou a Herodes e a Pilatos foram as autoridades judaicas, o sinédrio da época. A morte de Jesus, então, foi uma coalizão entre as autoridades romanas e as autoridades judaicas. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração. E a primeira de todas é que o Estado de Israel de hoje não tem nada a ver com o Estado de Israel bíblico. São 2 coisas completamente diferentes. O Israel dos tempos bíblicos era uma teocracia. O Israel de hoje não. O Israel dos tempos bíblicos
era contrário ao aborto, era contrário à união de pessoas do mesmo sexo, exatamente o oposto do Israel contemporâneo. Observe o que São João apóstolo diz sobre isso lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São João está falando aqui que a nação rejeitou Jesus. E por isso mesmo é que a oferta de salvação passou para todos os homens. Jesus também fez graves exortações contra Israel. Observe o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que matas os profetas e apedreja todos os que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Também em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sobre Cafarnaum, parte do território de Israel, Jesus diz em São Lucas capítulo 10, versículo 15: E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você será abatida até o inferno. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. E quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. É tão claro isso, né, meus irmãos? Rejeitar os discípulos de Jesus que estão pregando sobre o nome de Jesus é o mesmo que rejeitar a Jesus. E rejeitar a Jesus é o mesmo que rejeitar o Pai que enviou Jesus. Agora vamos ver como são tratados os cristãos que tentam pregar a salvação em Jesus Cristo em Israel. Ao mostrar essas cenas, de forma alguma eu estou fazendo aqui qualquer tipo de discurso de ódio ou antissemita. Eu estou apenas mostrando a incoerência dos protestantes brasileiros por expor, venerar, adorar bandeiras de Israel. Eles merecem a nossa oração, assim como qualquer outro país do mundo também merece. Mas quando uma religião se coloca de um lado, no meio de uma guerra, ela deixou de ser sal e luz. São Paulo apóstolo diz que a nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Deus não tem povo preferido, a não ser a sua igreja. E olha só como é formada a igreja de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas. Definitivamente é um disparate se colocar gratuitamente de um lado em uma guerra. Nós devemos fazer o que o nosso querido Papa Leão XIV vem nos pedindo: orar pela paz no mundo e jamais incentivar a guerra e o morticínio de pessoas inocentes. Que com essas palavras, com essa mensagem, você possa ter um dia abençoado, juntamente com a sua família, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.